Olá! Agora a gente vai entrar aqui numa aula sobre Teatro Fórum, né? Nossa sétima aula. O Teatro Fórum, ele é uma forma de debate, né? Onde a plateia fica aquecida, né? Com as discussões que são mostradas através de uma encenação, né? E a gente vai falar um pouco o que é o Teatro Fórum e começar com a dramaturgia para o Teatro Fórum. Então, bom, o Teatro Fórum nasce, né, quando o Boal vai pelas bandas do Peru, do país, né, e lá acontece uma cena inusitada que a gente pode, né, vai colocar o link aqui embaixo, né, você pode olhar ali e explica, né, o nascimento. Bom, Boal ele fazia um teatro tipo assembleia, ele colocava para a plateia como é que poderia ser uma situação para resolver um problema de opressão, né? Aí a plateia sugeria e ele encenava no palco. Mas aquela experiência, e ele já vinha num crescente, né? Ela veio e assim terminou por quebrar a quarta parede que é assim, ó, o público fica lá passivo, só assistindo e os atores não interagem diretamente com o público, né? Ficam lá isolados, é uma peça de início e fim, deu, né? O público assistiu como se fosse uma tela ali, quase. Então, né, uma mulher incomodou que não era assim que ela queria que resolvesse a cena que era encenada, né? Os atores não conseguiam e ela entrou lá. Bom, quando deu a possibilidade dessa mulher entrar na cena, aí quebrou de vez com a forma de teatro que se fazia até então. E aí o espectador, né, o espectador que ele diz, né, que é o espectador que não é passivo, que tenta modificar a história, aí dali em diante ele começou a aplicar o Teatro Fórum, né, ele diz que, né, na experiência ali, que começaram o que eles queriam fora, queriam debater a situação. E realmente isso é muito interessante, que quando é feita, né, quando é feito Teatro Fórum, a plateia fica ativada, né? Fica discutindo as questões, fica tentando dizer não, que se resolve assim, que não é possível, que tal pessoa não levou a sério quando estava lá no palco, né, aquela situação. Então, mas vamos aplicar e vamos explicar para vocês como é que a gente vai fazer aqui a dramaturgia. Primeiramente dizendo, né, dramaturgia, né, é a maneira de escrever um roteiro, uma obra assim para ser encenada, né, encenada teatralmente. Também existe dramaturgia na televisão, telenovela, filmes, né, mas esse termo era cunhado assim para, né, para escrever as obras que eram teatro, porque muitas vezes tu tem uma literatura, mas ela não serve, né, porque ela tem que ser adaptada, ela tem que procurar ver o cenário, o que tem que conter ali para que consiga ser, né, encenado, assim, de forma pensada para ser encenada, né, teatralmente. Isso é dramaturgia, esse escrito, a gente pode dizer que é um roteiro, né. Então, para se fazer essa obra, vamos pensar assim, que existe um protagonista, tá? Que eu vou colocar. Tá? Protagonista desse lado. Isso assim para começar a história. Lembrando uma coisa, assim, que
As histórias com teatro fórum, muitas vezes elas já vêm prontas, elas podem até ser escritas antes e não ter... E pode vir até de uma obra escrita, mas como funciona, quase sempre funciona melhor com os problemas que existem nas próprias comunidades, né? Situações que são baseadas na história real, porque tem né, opressões e relatos de opressões existem muito na sociedade, então quase sempre são feitas com os próprios grupos, né? Muitas vezes, né, esses grupos relatam e a partir desses relatos, né, começa a se escrever, e aí a gente vai utilizar esse esquema que facilita, né, demonstrar, né, aqui um esquema do drama, a tragédia, né? Então tá, tem um protagonista e tem um antagonista. O antagonista desse lado aqui. Pode ser o contrário também, mas eles estão em lados opostos. Vamos fazer assim. Tá? O protagonista, ele vai ser o oprimido, tá? Aquele que sofre a opressão. Existe vários significados, né, sinônimos para opressor. Opa, aqui eu errei. Vamos ali. Aqui o oprimido já ficou oprimido pelo engano aqui. Oprimido. Tá? E aqui, vou botar desse lado. O opressor. Tá? Aí a gente vai imaginar que na história, né, o oprimido ele vai ter alguns aliados. Então aqui vamos botar 2, 3 aliados. Lembrando que os aliados eles não vão ter a mesma força que os aliados do opressor. Que aqui pode ter 3. E o opressor aqui é aquele que tem dentro dessa relação, ele tem todas as condições de oprimir, assim, que ele domina, né? Ele tiraniza, né? Atormenta, ele não facilita a trajetória do oprimido, né? Então, a primeira parte aqui que a gente vai colocar, aqui tem uma ação dramática que acontece de desenvolvimento, né? Ela vai se desenvolver até o desfecho lá. Na primeira parte, nós vamos ter a contextualização. A contextualização, o que é isso? Né? Eu vou explicar aqui, vou botar aqui também, né? Contextualização. O que é a contextualização? A contextualização, ela é assim a primeira parte, o que? Onde vai sendo introduzidos os personagens, né? E aí vai demonstrando alguma característica desses personagens. As pessoas vão começando a conhecer, né, essa história. O que é importante e o que é mais legal?
é que nessa primeira parte fica longe lá do desenlace, lá do desfecho da história, onde dá o resultado final da história. Às vezes aqui você vê uma situação completamente contrária ao desfecho ou ao clímax, né? Mas assim, ó, no final dessa contextualização começa a aparecer algum indício, né? Há uma tentativa, né, de uma opressão que também aparece mais definida, aparece, e aí o oprimido ele vai ter várias tentativas, né? E a gente diz que ele teria assim tipo umas 3 tentativas, né? No mínimo, né, na história, 3 tentativas, tá? 3 tentativas, né, de resolver a opressão que ele sofre, né? Aqui a gente vai chamar de crise chinesa. Por quê? Porque tem aqui é a situação de oportunidade dele. Vamos pegar aqui, vou botar sempre o rosinha aqui para... É ao mesmo tempo a oportunidade e risco, tá? O que é risco pode ser oportunidade também. E aqui, nessa parte, né, vou botar aqui nessa parte aqui, né, começaria se desenrolar daqui da contextualização, começa a desenrolar o drama que vai num crescente, né, de expectativa do oprimido resolver sua história, do oprimido conseguir vencer, tá? Ele vai indo, e aqui, o que seria aqui, exatamente na crise chinesa? É o clímax, é o ponto alto da história, onde o quê? A dramaturgia, ela trabalha muito com o drama, né? O drama quase sempre traz a situação do conflito. O conflito se torna interessante para aquele que assiste, né? Porque se não assiste assim uma coisa, tudo bonzinho, tudo... Às vezes é meio sem graça, né? Eu acho que ninguém... essas forças opostas é que nos mexem, né? Aqui, a crise chinesa, né? A crise chinesa... aí, o interessante é que, assim, ó, o conflito seja claro, né? Claro, objetivo, que a gente consiga ver o que vê nas ações, né? E que todo mundo consiga perceber, né? Senão uma história, o sentimento do oprimido, ele pode ser contado na história. Mas aqui a gente vai trabalhar com uma coisa que é o desejo do oprimido, né? O desejo, ele deseja alguma coisa, ele quer ser feliz. É isso que vai fazer a caminhada dele aqui na ação dramática. Assim como o herói, depois do clímax, né, ele vai acontecer uma coisa que nem a trajetória do herói, né, que é da dramaturgia lá da Grécia, né, que a gente vai pegar, dos semideuses, dos deuses ou dos heróis. Então tá, aí ele foi para a segunda parte, ele veio até o clímax, né? Seja claro e objetivo, que vou colocar aqui, ó, do grupo que está trabalhando, né? Que está trazendo uma situação que expresse o desejo de transformação, né? Ou de mudar. Bom,
né, o oprimido, essa falha, ela vai ser chamada de erro político. Por que o Boal diz? Porque assim onde a sociedade se organiza, né, ou ela toma decisões, né, a política é isso, né? Então, ele tem esses erros políticos, né? E ele, nesse desenvolvimento, ele monta estratégias, né? Ele perde uma vez, ele perde a segunda vez, como ele é um lutador, essa última estratégia é uma estratégia que acaba dando errado. Às vezes pelo nervosismo, pelo conflito, pela situação, ele acaba, né, dando às vezes um tiro no pé, ou ele confiando demais em alguém, ou em si mesmo, numa prova, qualquer coisa, assim ele perde, né? E por que tem isso, né? A peça, né, a dramaturgia é assim, a peça também é assim. Por quê? Porque se quer que quem realmente faça mudar a história é a sociedade. Então a gente pensa na plateia, a plateia, né, para quem não sabe, assim, como teatro é da onde se vê, que significa, a plateia na Grécia eram as assembleias, onde as pessoas iam discutir e tomar decisões, né? E quem conhece o assembleísmo, né, essa coisa de tirar decisões, onde os grupos, as pessoas têm posições diferentes e elas tentam achar uma pontuação comum, uma coisa, uma mediação, né, alguma coisa para que ande uma decisão coletiva, né, mais plural, mais democrática, né. Então é jogado para a plateia, né. Então os atores vão encenar, né, esse roteiro, muitas vezes, assim, explicando no processo de atuação, o processo nem sempre é assim, pega o roteiro totalmente pronto, né? Eu digo que é um esqueleto, porque a gente vai tentar montar a história, vai tentar montar a peça, e muitas vezes se vê que não é assim, e que, né, não vai funcionar tão bem como ele foi escrito a primeira vez. Então esse roteiro, antes de estar a história, a peça pronta para ser encenado, né, ele pode ter várias mudanças, né? E assim, ó, em 1999, né, eu já tinha, né, participado dentro com os grupos que eu participei, que fazia teatro de rua. A gente já fazia uma criação coletiva, né, dos roteiros, mas assim, nesse formato eu não tinha, né, não tinha tido noção. E a gente, né, fez, o Boal passou também, ele passou, não tinha ainda o conceito de estética do oprimido assim, abertamente, né, mas essa categoria do roteiro, ela está dentro da palavra, que é uma das coisas da estética que a gente vai ver mais adiante. E, né, ele falava assim, que a gente diz essa ideia que não foi boa, bota fora. Não, ele diz assim, ó, tragam tudo, né? Vamos discutir essas ideias, vamos tentar botar na prática. Então, muitas vezes, a atuação dos atores, né, e as coisas que vão acontecendo na atuação, muitas vezes, não, traz isso para a história que fica bom, né? E muitas vezes a dramaturgia, ela é feita primeiramente naquela base do relato, mas muitas vezes ela vai sendo criada através da montagem com a atualização dos atores, né? E não com o roteiro propriamente já pronto, né? Aí os diálogos, tem muita gente que começa a escrever o roteiro através da narração das ações que acontecem durante a história. Outros começam entre os diálogos, né, que estão contidos aqui na história, né? Pode ser dessas maneiras, e existem maneiras, né, estilísticas de se fazer o roteiro, né? Então isso está aberto. E o Boal, né, na época, assim, que ele me disse, não joguem nada fora, né? Peguem, aproveitem essa explosão de criatividade quando tu tá assim, botando, né? E não te priva, não te corta. Aí depois, porque não daria para escrever todas as ideias, né? E aí eles veem o que pontua mais, o que acrescenta para a história, o que desenvolve, o que, né,
que tem coerência, né, na história, né, o que acaba sendo levado, né, para a montagem da peça, assim, né. Eu falei incoerência, mas assim, ó, às vezes, né, a contradição, ela é uma coisa reinante, né. E a gente falando em vontade, assim, né, do protagonista e também... Existe um outro nome que o Boal dá, né, que é vontade contra vontade. O que é? Eu tenho vontade de fazer uma coisa, mas uma outra me impede. Então aí eu digo assim, não, mas isso eu não vou fazer por causa daquilo. Então cada um de nós às vezes leva um conflito, né? Por que eu vou fazer isso se eu vou fazer aquilo? Eu posso fazer isso. E tu fica nesse conflito, né? Esse conflito vai ter entre os personagens, vão levar para si, né, isso na história, assim, né, por isso eles podem ter uma escolha num momento e depois mudar para uma outra escolha, né, e os opressores também, né, e dizer assim, né, bom, né, também fala que todos nós somos opressores e também somos oprimidos, né, isso depende da história, mas essa história que quer se levar, este oprimido, nesse momento aqui, ele é um oprimido, né? E é dentro dessa história aqui que a gente quer levar. Mas em outro momento ele pode também ser opressor, ou esse opressor ter algum momento que ele que já foi oprimido, né? O que a gente quer mudar é a injustiça. O que a gente quer alcançar aqui no final é ética. E como é que a gente desenvolve isso? Através da solidariedade. Né? Ética e a solidariedade, assim, que estão juntos, né? Esse é o motivo, né? Na peça, depois eu vou falar como se preparam os atores e como é que faz, né, o preparo. Aqui tem uma contextualização e tem uma contra-preparação, que muitas vezes a peça é construída com exercícios para que o roteiro se desenvolva, né? Essa se chama contra-preparação, né? Preparação dos personagens, né? E os personagens, assim, cada um mostra, cara, que tem uma ideologia, o que ele pensa, como é que ele age, né? Para gerar essa opressão, para que a gente tenha, né, uma situação que vai acabar, né, em injustiça. É importante comentar assim, ó, que aqui, por exemplo, se no desfecho ou aqui no clímax morre o protagonista, né, que é a parte principal, por exemplo, tu não vai conseguir mudar nada, né? Então, pode existir alguma fatalidade, mas assim, aqui a gente não vai conseguir trabalhar se né, o oprimido acaba morrendo, o que a gente não vai conseguir trazer ele à toa de volta, não vai conseguir botar ele, né, de novo na história, ninguém vai, quando termina completamente sem possibilidade de mudança, não tem, né, não tem nem como ninguém ir lá, né, as pessoas já sente derrotada, então por isso que a gente trabalha com uma coisa que se chama, né, esse personagem ele luta porque ele tem esperança, né. Claro, aqui acaba que essa esperança é derrotada, né, derrota no desfecho aqui, né. Aqui tem o pico máximo e aqui vai os acabamentos, o resultado, né, daquela história ali. Outra coisa, assim, né, dentro das escolhas dos temas, é importante ver se o público vai afetar ou de que forma tem que ser pensada para que aquilo atinja o objetivo, né, de mudança, porque muitas vezes pode não haver esse resultado, né. Então, importante é que esse grupo, né, discuta bastante, que ele, né,
ele faça uma pesquisa e que também, né, cada um coloque os sentimentos, eles discutam e tenham clareza, né, que aquilo vai impactar, né? Então é bom sempre fazer uma escolha acertada do tema, né? Ou assim, todo mundo pegue junto, que aquilo, né, abale o grupo, tanto que seja forte que atinja o público externo, né? Existe aqui um processo que eu esqueci de colocar, que é a contrapreparação, né? Começa desde antes da preparação da história, né, do desenvolvimento, né, da atuação, do histórico desses personagens, né, e dos atores, esse trabalho que vai vir a levar à tona essa discussão toda. Então a contrapreparação, né, ela está desde daqui até, né, esse clímax, essas tentativas, todo esse processo, né. Muito importante essa base que é a contrapreparação, que eu vou falar melhor numa próxima aula, tá? Dentro do roteiro, né, a gente diz, é tudo trágico. Não, a gente pode trabalhar, às vezes, a gente colocar alguma coisa de forma poética, né? A gente costuma fazer nos nossos trabalhos, né, desde da trilha sonora, né, a parte artística, cenográfica, né? Então permeia uma certa poética muitas vezes, né? E também tem essa coisa hilariante, esse sarcasmo, essa dureza, né? Que o humor faz a gente absorver de um outro jeito, assim, né? Muitas vezes é mais chocante. Então também tem, ele fica assim, né? Brincando, ora um certo humor, uma certa pedrada, né? E às vezes o humor também é uma pedrada, ou um certo alívio, assim, de um momento de esperança, de alternativa, assim, muito bonito, né? Uma coisa de união, Então, ele é recheado, esse roteiro ele pode ser recheado disso, né? O que a gente fala? Para primeira montagem de alguém, ou também a própria escrita desse roteiro, de repente fazer uma esquete, né? Onde tem uma situação principal, uma opressão principal, muitas vezes nem vai focar em pequenas outras opressões, né? Mas quando a história tiver mais opressões, uma delas é que é a condutora de toda a história, mas assim, não que não fica, que não se dose, né, por uma outra opressão. Só que nessa história, uma opressão vai ser principal. Muitas vezes aquela que ficou de fora até é uma opressão muito forte, mas que assim, ó, o teatro, ele é uma síntese, ele não é a realidade, né? Imagina se tu vai fazer a história como ela é, assim, num todo, se tu não vai sintetizar, né? Tu vai levar uns 7 dias, né? Vai levar vários tempo para contar toda uma história. Então aqui é um resumo, né? Então é isso que eu estou dizendo, mas pode ter pequenas ceninhas, né? Tem uma cena principal e tem outras cenas que se somam, né? Nessa sketch fica muito mais fácil, porque é uma coisa enxuta, concisa. Se você está escrevendo a primeira história, a melhor dica é fazer uma sketch, tá? A gente vai colocar ali no canal, né, uma sketch que em 99, né, foi apresentada quando o Boal esteve aqui, né? Foi da construção foram 2 grupos, né, que ele ministrou a aula, assim, e se formaram 2 grupos que pegaram temas diferentes, 2 textos, né? Lembrando, né, vai estar na descrição um link aqui, né, depois eu falo desse grupo, né, e dessa história ali. Mas, assim, em 99, né, a gente falou sobre racismo, uma história que acontecia dentro de um ônibus, né, e aí se coloca a culpa no negro, né, alguém deveria ser culpado por um acontecido, né. Aquele fato. Aconteceu toda a história dentro de um ônibus, né? E esse roteiro foi coletivo, né? Foi de forma coletiva que foi construído. É importante dizer, assim, ó,
que claro, os personagens têm seus sentimentos, né? Mas assim, essa realidade, essa encenação, ela tem que ser visualizada, ela tem que ser compreendida. E aí muitas vezes o sentimento, se o sentimento só aparece mais uma coisa sentimental de que os fatos, né, evidenciem, que demonstram, por isso, né, muito importante, né. O teatro fórum, ele é baseado em fatos, em cima dos fatos, né, a gente enxerga a história. Porque acontece assim, Boal vinha com uma determinada realidade aqui que acontecia, exploração no campo, né, no trabalho, discriminação, né, social, assim, né, vários preconceitos e mais, com coisas que assim precisavam fatos para trazer à tona e para a história ficar crível, né, todo mundo entender. Na Europa, muitas vezes as pessoas se sentiam oprimidas, mas nem sabiam de onde, né, porque elas já tinham sofrido dentro da realidade da sua vida, no passado, ou porque que tal comportamento dela era assim, que elas não conseguiam desenvolver, então estava muito, né, no lado mais psicológico mesmo delas. Então, lá na Europa, por isso surgiu o arco-íris do desejo, né? E aí às vezes as pessoas não sabiam como se expressar, como o Boal trabalha, né, também com essa questão da criatividade, a liberdade, a imaginação construtiva, né, de forma construtiva, né, de criar outras possibilidades, né, de tirar as pessoas assim daquele lugar passivo, que o oprimido, ele é oprimido, mas tem que se buscar uma coisa para ele não ser o deprimido, né? Que o deprimido, muitas vezes, ele não sabe como reagir, não tem essa reação de reagir, né? Então, por isso que vem a arte, né, tem esse papel de mexer, de trazer à tona a potencialidade que cada um tem, né? Mesmo que as pessoas não vão ser ator para a vida, então essa possibilidade, essa oportunidade de trabalhar com isso, muitas vezes, né, é um grande animador, né, no processo, né, com as pessoas, de montar essa peça, né. Tem muita gente que fez uma atuação de teatro fórum, mas não seguiu para fazer teatro, mas é uma experiência muito importante, significativa, né, que comecei a mexer com coisas dela na vida dela e ela começou a olhar com um outro horizonte, né, então falando disso, né, falando do oprimido, né. E para finalizar, eu coloco para vocês, é importante para compreender um pouquinho melhor a aula, né, ver os dois links que a gente coloca aqui embaixo, né, à disposição para vocês entrar e assistir, né, vai complementar bastante a aula, né. Um deles é um depoimento do Boal, né, com as próprias palavras dele, e outra, né, e para ver, entender, compreender um pouquinho da história do começo do Teatro Fórum. E o segundo, né, é um grupo de meninas que a gente, né, que fez um projeto que era numa escola, né, e assim, essas crianças, né, foi um grande salto para elas, né, eu até não trabalhava com criança, mas muito importante ver, assim, que mexeu e foi um grande sucesso para elas, né, inclusive tem foto na internet, tem algum material, né. Então, assim, comentar para vocês, quer dizer, eu vou fazer uma provocação, assim, para vocês, né. É isso que eu quero saber, assim, que importância tem fazer teatro fórum nos dias atuais, né, que importância, pensa, né, e coloca lá, né, vamos já fazer uma discussão sobre isso, né, aí coloquem lá no relatório, né, para nós, assim, é muito importante ter esse bate-volta, tá? Então, tchau, a gente vai continuar falando de teatro fórum na próxima aula, tá? Obrigado quem veio até aqui.